essa noite, mas foi cancelado devido a essa situação presente que o Estado está passando. Mas a gente tinha firmado um compromisso aqui com o nosso irmão Samuel e a gente não poderia deixar de estar aqui nesta tarde. Amém? Deus abençoe ao amigo, irmão Samuel, a toda a sua família, aos irmãos aqui presentes. Deus abençoe a todos aqueles que estão sendo alcançado por meio desse aparelho de som. Amém? Irmãos, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo de número 20. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A partir do versículo 11 nos diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nos livros. Deu mal aos seus mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E todos dizem amém. Glória a Deus. Meus irmãos, queria compartilhar esse texto que o Senhor tem posto no nosso coração, que fala sobre o último julgamento de Deus sobre os homens. O texto lido relata o último juízo de Deus que virá sobre a vida daqueles que não entregaram a sua vida ao nosso Senhor Jesus. Dentre todos os juízos de Deus relatado na Bíblia Sagrada, este aqui é o último juízo, é o derradeiro juízo que dará aos homens a sua segunda morte. Aqueles que morreram sem Deus, que morreram sem Cristo, estarão aqui nesse grande dia, que é o dia do juízo final. A Bíblia relata, irmãos, que dentre toda a história da humanidade, Deus trouxe alguns juízos sobre a terra. Nós poderíamos falar aqui sobre a geração de Noé, onde Deus resolveu trazer um dilúvio sobre toda a terra. E nos diz a Bíblia que Deus foi longânimo por demais. Durante 120 anos, Deus foi longânimo com a geração de Noé, para salvar aquela geração. Mas diz a Bíblia que apenas Noé e a sua casa foram salvos do grande dilúvio. E isso é um juízo de Deus relatado na Bíblia Sagrada. Nós poderíamos falar aqui também sobre Sodoma e Gomorra. Trata-se de um juízo de Deus sobre aquelas terras, pelo pecado daquele povo, e por não se arrependerem, Deus trouxe fogo do céu juntamente com enxofre e devastou Sodoma e Gomorra. E dentre todos esses juízos que nós vemos na Bíblia, irmãos, Apocalipse, capítulo de número 20, ele nos diz que um dia haverá um juízo derradeiro, um juízo final,
que Deus trará todos os homens, aqueles que não foram achados no livro da vida. Perceba só, irmãos, que nesse último juízo, nós poderíamos gastar tempos aqui para falar o que sucederá até que isso aconteça. Mas eu queria apenas trazer a verdade que a igreja não vai estar aqui. Porque a igreja será arrebatada. A igreja será levada ao céu por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como está escrito na Epístola aos Tessalonicenses. Assim como escreveu Paulo à igreja aos Coríntios. Que no momento de abrir e fechar de olhos, o Senhor levará a sua igreja. Não é Cristo que virá, mas é a igreja que subirá. E estará com Cristo nos ares, para que a igreja passe pelo tribunal de Cristo, que é um tribunal não condenatório, mas um tribunal recompensatório. Após isso, a igreja entrará em uma grande festa no céu, chamada As Bordas do Cordeiro. Após, irmãos, o arrebatamento da igreja, o mundo vai passar pela pior situação que um dia ele possa ter passado. Nos diz a Bíblia Sagrada no livro do Apocalipse, que nunca se viu um tempo conhecido como o tempo da grande tribulação. Tempo este que virá sobre o mundo, sobre a humanidade, após o arrebatamento da igreja. Por que um período tão terrível? Porque diz a Bíblia que o mundo será entregue ao governo do anticristo. E o anticristo há de governar